Olá, que bom ter você de volta no nosso canal. E para você que está assistindo pela primeira vez, seja bem-vindo. Obrigado por prestigiar as nossas dicas. Eu sou a professora doutora Luciana Araújo e venho aqui trazer algumas dicas para alívio de quem está elaborando o seu trabalho de conclusão de curso. Dando sequência ao vídeo anterior, onde falava eu sobre os fatores que interferem na definição de um tema de trabalho de conclusão de curso, digo agora que além dos fatores internos que eu citei, afetividade, tempo pessoal e habilidades pessoais, nós temos também fatores extrínsecos, fatores externos, né, que interferem na definição do tema, porque às vezes eu não posso considerar apenas a mim nessa decisão. Tenho que considerar fatores institucionais, né, outras coisas que nós vamos falar nesse momento agora, porque não depende só da minha pessoa. Então, esses fatores externos se resumem essencialmente em três que são os mais importantes, que seria a relevância do tema escolhido, o tempo institucional que me cabe para realizar o trabalho de conclusão de curso e a disponibilidade dos materiais. Então, vamos lá para o primeiro item, que é aquilo que eu falei, que é a relevância do tempo. Existem alunos, até na graduação, que querem falar sobre um tema que ninguém nunca escreveu, né? É interessante a inovação? É interessante, sim, a inovação. Mas em certos casos não é possível, nem sempre eu consigo inovar no meu tema. É necessário eu pensar também que existem alguns assuntos que, mesmo sendo mais antigos, mesmo que já sejam muito debatidos, que já exista muita literatura sobre eles, mas eles ainda carecem de estudos e de reflexão. Às vezes dando vieses, delimitando de formas diferentes, ou talvez até da mesma forma, mas trazendo algo diferente. Então, não obrigatoriamente eu tenho que escrever sobre um tema que é inovador na graduação. A gente sabe que quando a gente caminha para o mestrado e principalmente para o doutorado, o nosso tema, o nosso tipo de trabalho, ele tem que ser algo realmente inovador, tá? Mas na graduação eu posso considerar temas que já são muito debatidos, se eles forem importantes e se eles ainda carecerem de debate, ok? Então, o primeiro item seria esse: pensar, esse tema é importante? Vai contribuir para a minha formação pessoal? Vai me auxiliar na minha atuação profissional assim que eu terminar o meu curso? As pessoas que lerem o meu trabalho, elas vão aprender algo, vai suscitar uma reflexão. Ou se eu aplicar um questionário, uma entrevista, fazer uma intervenção, esse meu trabalho, tanto na sua execução como no seu relatório final, na escrita, vai trazer contribuição para o público leitor ou público participante que contribuiu com a execução do meu trabalho? Então, eu preciso fazer essas perguntas antes de definir o meu tempo. O segundo item seria o nosso tempo pessoal. Desculpe-me, o tempo institucional. Na faculdade, no centro universitário, na universidade onde eu estudo, qual o tempo que existe, que me é dado para eu finalizar o meu trabalho? Eu tenho um ano, menos de um ano e meio, 2 anos. Daqui até o término do curso, né? Qual é o tempo que a instituição permite que eu faça o meu trabalho? Então é necessário colocar isso na balança também antes de definir o meu tema. Porque se eu resolvo fazer uma pesquisa gigantesca, suponhamos aqui que eu vou acompanhar um paciente, seja na área da fisioterapia, seja na área da odontologia, seja na área da psicologia e em outras áreas afins, que eu queira fazer uma intervenção, né, uma pesquisação, uma experimentação de alguma forma. Então, talvez eu tenha que inicialmente fazer uma anamnese, entrevista, questionário, depois aplicar a minha técnica, que às vezes pode ser um estudo não só ali no momento, né,
transversal, mas seja um estudo longitudinal, que precisa ser ao longo de um bom tempo, para eu verificar se aquilo que eu apliquei trouxe algum efeito nas pessoas investigadas. Então, eu vou precisar de um tempo maior, sem contar depois na organização desses dados, se houver parte estatística, ou mesmo se for uma pesquisa qualitativa, analisar as respostas das entrevistas, analisar o conteúdo, eu vou precisar de tempo. E a escrita final, né? A redação do relatório final, do trabalho em si, independente de ser um artigo, uma monografia, uma dissertação, uma tese. Então, o tempo que a instituição me oferece, dá para eu escolher esse tema e desenvolver tudo isso que eu quero? Além disso, nós temos que considerar também a disponibilidade de materiais, de recursos, né? Quando eu digo materiais, eu estou dizendo de bibliografia? Sim, eu preciso de bibliografia para embasar o meu trabalho. Às vezes o aluno chega e fala assim: eu não encontrei nada sobre o meu tema, não existe nada sobre o meu tema. Não encontrei, até que ainda vai, né? Às vezes o aluno está procurando só na literatura brasileira, ou às vezes ele não pesquisou da forma certa. Nós vamos falar disso em outro vídeo, como buscar material. Então, talvez o aluno considere que não tem material da aula, do conteúdo dele. E a gente fala: nossa, poxa vida, que tema inovador, né? Não tem nada escrito. Então, ter algo escrito existe. Talvez exista em menor quantidade ou em maior quantidade. Então, dependendo do seu trabalho, se for uma revisão da literatura, dependendo da forma que você descrever os seus objetivos dentro dessa revisão, se houver pouco material disponível, acessível a você, talvez não seja tão interessante falar sobre esse tema. Outra coisa também são os recursos humanos. Eu resolvi que eu quero fazer uma pesquisa e eu quero entrevistar ou aplicar, né? Entrevistar, vamos pensar pessoalmente, porque nós já estamos aí, né, no momento saindo da pandemia, no momento que eu gravo esse vídeo. Então, talvez você pense em aplicar uma entrevista para os professores do ensino superior no estado de Minas Gerais inteiro, no estado de São Paulo inteiro. Então, você vai precisar de outras pessoas para te ajudar a aplicar essa entrevista, treinar pessoas, preparar pessoas para te ajudar na coleta de dados. Então, você precisa ver se você tem esse recurso humano à sua disposição aí à mão, né? Outra coisa também seria um experimento aí, uma pesquisa que eu vou precisar de material de laboratório ou algo nesse sentido. Eu tenho essa disponibilidade financeira, ou a instituição onde eu estudo vai patrocinar a minha pesquisa, ou eu vou conseguir um patrocínio em algumas aí, digamos assim, fontes de fomento para as pesquisas científicas. Então é necessário colocar na balança esses 3 itens, tá? Que é a relevância do tema, o tempo que a instituição me dá e a disponibilidade que eu tenho de recursos, sejam recursos humanos, materiais, financeiros e assim por diante. Esses seriam os principais itens, né, que interferem na definição do tema. É preciso colocar na balança tanto os internos do nosso outro vídeo que nós falamos, como esses fatores externos, e ver o que mais lhe pesa, o que mais lhe é importante, porque nem sempre é possível considerar todos esses itens. Aí você precisa ver quais que você vai dar mais ênfase e definir verdadeiramente o seu tema. Tema definido, mãos à obras, vamos à escrita do projeto e do trabalho como um todo. Desejo a vocês uma boa caminhada, né, um bom trilhar nessa escolha do tema. E se você gostou do nosso vídeo, deixe o seu like, compartilhe, ative o sininho para receber as nossas notificações aqui no meu canal, professora Luciana de Araújo Mendes Silva. Conto com você na próxima. Até mais!